Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal. Vamos começando mais uma edição deste Black Yellow Brasil Podcast, uma edição com coração na ponta da chuteira, já diria o glorioso Caio Ribeiro. Vamos comentar as nossas impressões sobre esse Pittsburgh Steelers 20, Baltimore Ravens 19, jogo no Heinz Field, temporada não só na linha ali, temporada no ponto, também como temporada em uma jogada. Era parar o ataque de Baltimore e continuar com alguma chance, tomar a conversão de 2 pontos e basicamente dizer adeus. Respirando aqui, sou Danilo Batista, tentando ser o seu host diante desse momento de incrível nervoso ainda, corações acelerados. Meu amigo Ricardo Rezende, tá respirando, Boa noite, Ricardo? amigos. Estou tentando respirar aqui, né? Porque foi o final de jogo bem intenso. O Twitter foi bem divertido, eu diria, fazer esse jogo. Sempre é, né? Com esses seguidores maravilhosos aqui. Vamos lá, Danilo. Vamos lá, Pittsburgh Steelers 20, Baltimore Ravens 19. Respirando, porque foi um jogo digno de Steelers Ravens, um jogo digno de AFC Norte, com todo tipo de maluquice que acontece em AFC Norte, com esse tipo de loucuras, como fala o Felipe, com TJ Watt sendo clutch e em homenagem a tantas jogadas clutch. A gente passou uma semana inteira dizendo que, ou pelo menos eu, né, que o Steelers vinha sendo uma defesa dependente de big plays, dependente de sacks, de turnovers, e que isso não era sustentável. Bom, teve um jogo que apareceu, foi esse. A gente vai, claro, em destaques da partida. Você tem condições de dar um panorama geral sobre o jogo, Ricardo? Antes da gente ir para individuais? O jogo começou como a gente meio que estava projetando durante a semana, né? Mas a diferença só projetando de uma maneira que o jogo terrestre do Baltimore Ravens, dado o retrospecto que o Steelers vinha tendo, defendendo contra o jogo terrestre, e o Ravens tendo possivelmente o melhor jogo terrestre da liga, isso fosse reinar. Isso, de fato, no início da partida, aconteceu. Não tem como a gente não falar que o primeiro tempo foi muito diferente disso. O Ravens esteve com a bola 26 minutos, 24 minutos, sei lá, quase 25 minutos. O Steelers nunca teve com a bola por tanto pouco tempo, e um primeiro tempo desde que a ESPN começou a traquear esses números. Ou seja, é algo extremamente improvável de acontecer. Felizmente, a defesa, e eu não diria só nesse jogo, é uma característica dela, e por muito tempo, com exceção, claro, dos últimos 2 jogos, ela tem aquela máxima de quebra, mas não enverga. O Steelers teve essa sequência de 40 jogos sem tomar 30 pontos, porque o time chegava na red zone e simplesmente a defesa segurava, muitas vezes. E hoje, no início da partida não foi diferente, e hoje, no final do jogo, a gente vê, né, a diferença que fez aquela interceptação do Lamar Jackson no início da partida. O Justin Tucker, possivelmente, no pior das hipóteses, chutaria um field goal ali, 3 pontos, vitória do Ravens, bonitinho e tudo mais. Se o jogo terminasse... A gente já viu acontecer tantas vezes, né? Se o jogo terminasse da maneira como ele se desenhou logo em seguida. Então já foi uma jogada que fez muita diferença, mesmo com a defesa passando por maus bocados ao longo da partida. Primeiro tempo. Mas apesar disso, Danilo, a pressão chegou no Lamar Jackson de uma maneira que não vinha chegando nas últimas partidas. Não chegou contra o Chargers, não chegou contra o Bengals. Se pode até recuperar o jogo contra o Lions também, que a pressão não chegava. E a pressão hoje chegou bastante. O Chris Wormley jogou uma partida assim, melhor partida dele com a camisa dos Steelers de longe. Provavelmente na carreira inteira dele. Do ex. Uma belíssima lei do ex. Belíssima lei do ex do Chris Wormley. Então, isso tudo e um menino novo também, né? Se a gente já puder entrar nos destaques, Danilo. Vamos entrar nos destaques. Começa com destaques positivos, é lógico, porque hoje a gente pode, até para compensar a semana passada.
Eu queria falar primeiro do menino. Tem tanta gente boa pra gente falar hoje. Eu acho que hoje é um dos dias que a gente tem que falar, claro. A gente, nesses momentos, evita muito falar de nomes repetitivos, como T.J. Watt, Cam Hayward e tudo mais. Hoje a gente vai ter que falar deles, claro. Mas o primeiro que eu gostaria de falar, além do Chris Wormley, que já foi devidamente citado com seus 3 sacks e pressão constante, doutrinou ali contra a linha ofensiva do Ravens. O menino novo, o Montravius Adams, para mim, teve uma excelente primeira impressão, o Montravius Adams. Chegou essa semana do practice squad do Saints, desviou passe na linha de scrimmage, estava dominando ali no meio do campo. Você sentia que tinha alguma coisa diferente quando a corrida era curta. E quem era diferente era o Montravius Adams, aparecendo com a camisa 57 ali. Então, é justo que a gente dê o primeiro biscoito da noite para ele e para o Chris Wormley, que foram grandes partidas, diria. Porra, ainda no tópico menino novo, a gente precisa também dar um biscoitinho aqui para o glorioso John Leglue, né? Saindo do mais absoluto nada para entrar numa completa fria e parabéns, cara. Parabéns. O final do jogo em partida. Bom, primeiro o Ben Roethlisberger saiu limpo na partida, né? Não, ele teve um sec até, mas basicamente limpo. Teve uma quantidade razoável de tackle for loss, mas no meio pro fim do jogo, o espaço apareceu, né? Você conseguia ver Najee correndo para 8, 9 jardas, e sem ser aquela forçada absurda que ele estava fazendo, você conseguia ver Ben Snell fazendo corridas boas no final do jogo. Quando o Steelers estava ali tentando só gastar o relógio no final da partida. Então, um baita trabalho de Leglue. Quando um linha ofensiva assim, jovem, não aparece, você tem que dar muito crédito. E quando um cara aparece como... Aliás, não foi só ele, né? Trey Turner eu também vi perto do final abrindo muito espaço. Então, bloqueando com o jogo terrestre foi algo maravilhoso. Ele é muito bom bloqueando com o jogo terrestre. Ele só vai passar dificuldade assim, novamente. Por isso que eu tenho muita paciência com o Daymore contra um pass rush de elite, que eu acredito que de 32 titulares left tackles da NFL, 25 iriam passar dificuldade contra o mesmo cara que Daymore iria passar. Então, foi um grande jogo da linha ofensiva como um todo. É até uma coisa que vale lembrar sobre o John Leglue, que a gente brinca bastante, falando que ele é fim de festa da turma do terrão. E ele é literalmente a quinta opção da equipe para a posição de guarda, porque sai o Kevin Dodson, aí tem o J.C. Hassenauer, Joe Haig, B.J. Finney e ele. Então, 4. E Haig já é improvisado, né? E Haig já tá ali improvisado, exatamente. Então o Leglue é fundo de roster mesmo. E ele entrou muito bem. Você não viu lá o Odaf jogando hoje, basicamente. Eu não sei nem se o Justin Houston jogou, sendo muito honesto. Justin Houston não tá no Ravens, né? Tá. Nem lembro. Eu nem sei se o Justin Houston jogou, porque eu não vi impacto nenhum do Justin Houston na partida. Rapaz, ele consta só como um tackle. Justin Houston não fez nada. O Odaf lá, a primeira rodada deles, que vinha tendo certo sucesso, também mal fez nada. O Bal, não sei nem se o Bal jogou também, pra você ver como é que a OL teve uma grande partida, entendeu? Que jogo. Acho que deles, quem apareceu mesmo de linha defensiva foi Brandon Williams, defensive tackle, e mesmo assim, segurando corrida, né? Muito mais do que grandes momentos. Foi realmente um jogo bem emocionante, a gente vai respirando ainda aos pouquinhos, muito gostoso, Eric, ver expressões de Villanueva durante a partida. Ele que foi para Baltimore, fez a barba também, além da camisa que ele tá usando, dá uma esquisitice, assim, ver ele de barba feita, mas é claro que os dois grandes destaques, acho que a gente pode focar em Chris Wormley e em T.J. Watt. A gente tinha expectativa de que a gente vinha até então com um sentimento de que se a defesa dos Steelers não aparecer para jogar, a gente não vai ter a menor chance, a gente vai ver Lamar Jackson correndo de novo e levando o jogo para eles. E eis que você consegue ter, mesmo com Lamar e o Ravens dominando o primeiro tempo inteiro, o Steelers foi aparecendo aos poucos. Chris Wormley tem, depende de onde você olha a estatística, 3 sacks e meio, 2 sacks e meio, TJ Watt com mais 3 sacks e meio. TJ Watt, não só isso, tem 4 tackles para perda de jardas, 6 QB hits, pressões que ele gerou e que deixaram o Lamar Jackson completamente desconfortável a ponto de lançar interceptações, como a interceptação de Minka na Red Zone, grande momento
momentos. Então, o time que aparece nos grandes momentos apareceu. Só no primeiro tempo, o TJ Watt teve 7 pressões registradas em cima do Lamar Jackson. Isso é um absurdo. TJ Watt lidera a NFL em sacks, sendo que tem jogos a menos do que os demais jogadores. TJ Watt assumiu a liderança depois dessa partida porque, a não ser que revisem ao longo da partida, ao longo da semana, algum dado, e olha que se forem revisar, acredito que vai ser para mais, não para menos, mas ele terminou com 3 sacks e meio, como você falou, e aí até o J.J. Watt, o irmão dele, já veio dar os devidos biscoitos aqui e fazer o caso para que TJ Watt é o Defensive Player of the Year, porque mesmo perdendo 2 jogos e meio, ele lidera a liga em sacks por 2 sacks de diferença. É algo absurdo. Sim, TJ Watt não esperava que ele... A gente não pode dar de TJ Watt, que isso deixa bem claro, né? Mas, pelo momento que o Steelers estava vivendo esses 2 últimos jogos, esperava que, paciência, né? Não vai ser esse ano, mas agora ele volta com absolutamente tudo para a disputa, porque o Steelers está vivíssimo. Então, TJ Watt, Defensive Player of the Year. Absolutamente. Tem uma estatística circulando que só 2 jogadores têm 65 sacks ou mais durante suas 5 primeiras temporadas. O número 1 é J.J. Watt, 74,5, e o segundo é T.J. Watt, 65,5 e contando, né? Pesa muito a favor de Watt também que a concorrência dele para jogador defensivo do ano é Myles Garrett, que tem um calendário extremamente semelhante ao de T.J., né? Por exemplo, ele vai ter que enfrentar esse Ravens e ter um baita desempenho contra esse mesmo Ravens. Ele não pode dizer, não, o Steelers só pegou o joguinho fácil, enfrentou o Jaguars e meteu 8 sacks. Não, o cara saiu com 3 sacks e meio contra Baltimore, sabe? Então, isso dá vantagens e vantagens em cima. O Carlos, só para confirmar, pela ESPN, Ben tá com 1 sack, contabilizado para 0 jardas perdidas. Mas, eu interagi aqui que foi nenhum. Só mais um dado sobre o TJ Watt. TJ Watt, ele teve... ele já é o jogador dos Steelers com mais sacks nas 8 primeiras temporadas. A coisa dos Steelers. O TJ Watt só tem 5 temporadas. Este é um número absurdo. Assim, TJ Watt vai incinerar o recorde de sacks na história dos Steelers do James Harrison. Vai incinerar. Era de James Harrison, pra mim ainda era de Lamar Woodley. O recorde de sacks na franquia do James Harrison. O DJ vai incinerar esse número. Era absurdo, super absurdo. Absurdo, TJ Watt. Absurdo o jogo que o TJ Watt teve hoje. A gente tem que ver o que esse pessoal do Steelers faz quando tá com Covid, né? Porque Big Ben pegou Covid, aí não treinou a semana toda, foi ativado no sábado, fez o jogo que fez contra o Chargers. A gente perdeu, mas fez um jogo maravilhoso. TJ Watt com Covid, essa semana não fez nada, não treinou, só ficou em casa descansando e fez um jogaço hoje. Jogo de Defensive Player of the Year, muito claramente. Então, o que esse pessoal faz com Covid, hein? Não treinem, deixa esse pessoal em casa só, descansando. Isso é pra turma que reclama dos dias de folga dado pela comissão, né? Tony fala, só porque a gente já falou dele, Danilo. O Tony tá dando biscoitos na coletiva e ele deu muitos biscoitos para John Leglow e Montrevious Adams. Diz que Leglow foi awesome, incrível, extraordinário. Isso, olha só, quem mais ganhou um biscoitinho fez a troca por aquilo, né, no nosso papo com o Alex, fez a troca e ele não aparecia, ficava... Quinta rodada paga já, o investimento já foi pago pela jogada dele no final do jogo também, que deu a bola pra gente poder virar a partida, né? Exato, apareceu bem, você não viu grandes coisas, você... Colocar qualquer um contra Mark Andrews na liga hoje já é um negócio enorme. Imagina quando ele não só vai em cima do Mark Andrews, é uma terceira descida e ele consegue a jogada em cima a favor da nossa defesa. Então, por favor, é para isso que você foi trocado, não é para ficar fora do time, não. É para entrar e é para ir jogando. A gente espera que o Joe Hayden volte, lógico, mas quem tá entrando tem que desenvolver. Eu posso ter entendendo errado, Danilo. TJ Watt tá dando entrevista agora. A gente tava falando, o que esse pessoal faz durante tá com Covid, né? Eu imaginava que o TJ Watt ficasse em casa. É claro, você tá com Covid, você tem que se preservar. Por mais que ele já estivesse vacinado, você fica em casa, se cuidando e tudo mais. Ele disse que durante a semana com Covid ficou fazendo bicicleta
por horas em casa e correndo ao redor. Eu não sei realmente se é a casa deles, correndo ao redor das árvores e um terreno de 1,5 hectares, basicamente. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas foi a declaração que pegaram do TJ Watt quando ele estava com Covid. Então, esse pessoal tem alguma coisa de diferença. Peraí, eu agora participo muita coisa, porque a minha memória tá meio... Eu botei no Google, é 6 mil hectares metros quadrados. Rapaz. Não é possível, né? A declaração dele, segundo a Brooke Pyre, foi essa. Agora, se foi um modo de falar alguma coisa assim, eu não sei. Vou até... Que menino corredor, viu, porra. Vou compartilhar aqui a declaração dele, pra ver se eu não tô doido também. Eu posso estar doido. O inglês tá meio complicado ultimamente, sabe? Eu já ia abrir a tela com o meu WhatsApp. Olha aí que beleza. Rapaz. Depois de uma vitória de hoje, a turma perde até o rumo do WhatsApp. Aqui, ó. O que isso quer dizer? Mete o zoom aí, Ricardo. Agora o zoom? Com gosto. Com gosto. Isso. Opa. Isso. Foi demais, um pouquinho demais. Venha mais uma pra baixo. Isso. Pode descer. Pô, agora ele sacaneou. Aí. Was able to do some cardio. Ok, bicicleta ergométrica. É isso mesmo. 1.5 acre lot. Parabéns. O que esses caras fazem, viu? Esse é um menino enorme. Essa não precisa nem ir para perguntas da audiência. Lucas não tem previsão de tweet e Alu voltarem, tá? Tweet tá por conta própria e Alu não volta. Alu não volta. Mais destaques, o cara que apanhou a semana inteira, o cara que foi a grande manchete da semana para os Steelers, Big Ben Roethlisberger, Ricardo. Jogou, né? Jogou um homem jogando como se ele quisesse um contrato, mesmo depois de dizer que não quer mais contrato. Jogou como ele vem jogando. Eu diria, eu não sou tão maldoso assim com o Ben Roethlisberger, como talvez muita gente seja. Ontem o Adam Schefter postou no Twitter, né, que o Big Ben já informou para ex-companheiros de time e para pessoas do Steelers que esta vai ser a última temporada dele na equipe, ou seja, estamos vendo os últimos jogos de Ben Roethlisberger no comando do ataque do Steelers. Felizmente, a última partida contra o Ravens foi uma partida digna de Steelers e Ravens e ele pôde aproveitar muito bem. O último jogo no Heinz Field está previsto para 6, caso o Steelers não vá para os playoffs, claro, contra o Browns no Monday Night Football. Então, aproveitar do jeito que ele está aproveitando. Ele vai aproveitar horrores, ele vai xingar quem tiver que xingar. Hoje ele saiu pagando geral lá pro Rick Hilliard, que é o técnico do wide receiver. Ficou puto durante o jogo, ficou falando que o pessoal do Ravens estava cavando lesão para poder parar o ritmo do ataque dos Steelers. Então, foi um pacote completo hoje. E ele vai ser assim agora, até cancelou. Temporada. Não teve um momento que ele basicamente desligou o ponto e começou a revisar jogadas com um médico dos Steelers? Com um médico, exatamente. Com o Dr. James Bradley, o médico dos Steelers. Ele tocou foda-se. E o pior que eu pensava que era o Mike Sullivan, porque parecem, né? Mas não era. Teve que vir jogador do Steelers e falar que era o médico do Steelers. Rapaz. Só uma última declaração de Tomlin aqui, ainda em Chris Wormley. Quando um time troca por um outro jogador dentro da divisão, mostra o que eles acham de você. No caso, o que o Ravens acha dele, porque é tão dispensável que você pode mandar para um rival e espera que ele jogue toda vez dessa mesma forma quando ele vê o Ravens, e é claro que toda vez a gente joga. Voltando para Big Ben, cara, executou as mesmas. Você disse bem, Ricardo, ele jogou como vem jogando, executou as mesmas jogadas que ele vem executando. Sequenciazinha de entrega para end around, para reverse, screens. De vez em quando solta uma bola um pouquinho mais longa fora dos números e vê o que acontece. Em várias delas, Deontay Johnson apareceu bem, em uma Chase Claypool apareceu ok, outras ele já não apareceu tão bem. O que achei do Big Ben só apontar uma coisa diferente é que hoje ele estava lançando umas bolas maravilhosas, ao contrário de alguns momentos ao longo dessa temporada. Aquela bola pro Deontay Johnson foi possivelmente o melhor passe do Big Ben nessa temporada. Foi linda aquela bola aquela que ele dropou, Johnson, né? Que dropou, exatamente. Que infelizmente o Deontay Johnson veio a dropar. É o passe mais bonito que ele teve. Mas eu não sei até que ponto é injusto, não é. É complicado, porque assim como era a temporada passada, a gente segue com essa tendência esse ano, mas eu também não consigo pensar em outra coisa que não seja. O que dá certo, a gente fala que é o Big Ben que tá chamando, o que dá errado é o que o Matt Canada tá chamando. É basicamente isso que a gente vê, né? A gente olha
dessa maneira. Então, é complicado, mas, assim, eu acredito que o Matt Canada, a relação com o Matt Canada e o Big Ben não seja algo nada mais do que profissional. O Matt Canada tá 2 anos, o Steelers sabe que não vai dar conta do ataque dele, então pronto. E novamente, a gente comentou algumas semanas atrás, o Matt Canada só trabalhou com menino até hoje. O Matt Canada só trabalhou com um menino de 20 anos, 21 anos, e quem mandava no ataque era ele. Agora ele tá num ambiente completamente diferente e ele não vai começar uma briga com o Ben Roethlisberger. O de Haley possivelmente iria, né? Então, ele iria ficar dando as indiretas semana assim nas entrevistas. Mas Matt Canada tá na dele, tá quieto, deixa lá, introduz uns conceitos aqui e ali, vamos fazer uma movimentação pré-snap para poder ver se dá, enfeitar um pouquinho o ataque, vamos botar esse RPO aqui, que vem dando muito certo. Então, essa combinação continue assim. Cada um no seu quadrado, e aí são mais alguns jogos da temporada para a gente poder finalizar. Mas destaque possível, muito bem dado para Ben Roethlisberger. A gente falou dele, e se a gente não citar o nome dele aqui como um destaque positivo hoje, a Melina acho que bate na gente. É isso, não? O grande ponto agora é ele. Deontay Johnson foi fantástico. É um jogo de retorno dos cornetados, né? Se a gente bateu semana passada em Deontay Johnson, aquela conversa de que a gente não daria contrato, tem muito mais do que só o nível de jogo, tá? Mas se a gente ficou falando que não daria contrato, hoje ele só faltou levantar a camisa com chupa Black no Brasil. Porque o que jogou este homem foi uma enormidade. Absurdo. Apesar do gigantesco drop, que era o touchdown naquele momento da virada, mais 8 recepções, 105 jardas, 2 touchdowns em 11 passes, inclusive uma para 29. Foi enorme, cara. Sim. Enorme. E assim, a gente via o Deontay Johnson, o que matava muitas vezes ele é que ele tinha grandes jogadas, tinha o drop, e o drop desestabilizava ele durante boa parte do jogo. Não à toa, ele liderou a NFL em drops, pelo menos em quantidade, né? Porque talvez se a gente for ver por percentual, não necessariamente ele tenha sido por conta do volume de jogo que ele teve naturalmente. Mas tudo bem, isso é outro debate. E essa temporada ele foi o quê? Se foi o segundo drop dele, alguns sites dizem que ele não teve nenhum, outros dão 1 para ele. É o máximo que eu vi, 1. E vai contar esse, de certeza, ou 1 ou 2 drops na temporada. Mas o mais importante disso é como ele, na hora do jogo, respondeu a isso. Não se abalou, como ele se abalaria talvez temporada passada. Se recuperou muito bem. Big Ben confia demais nele, confia muito no Deontay Johnson, e foi mostrando isso ao longo de todo o jogo, e fez miséria. A rota que ele percorreu naquele touchdown para poder o Steelers virar o jogo foi coisa assim de outro mundo, é coisa de wide receiver elite mesmo, muito elite a rota que o Deontay Johnson percorreu. E a Melly tá fazendo isso porque a gente ficou xingando o Deontay Johnson lá no QG e ele calou a boca da gente, mas a Melina ficou defendendo. Um dia a gente faz um tour Black Yellow, que vocês têm acesso aos vestiários por alguns minutos, e aí vocês vão ver o que acontece nesse grupo. Meu Deus do céu, se vaza o que acontece nesse grupo. Já diria Gunter Schweitzer, as pessoas ficariam enojadas. Então a gente deu umas lapadas, principalmente depois do drop o gigantesco drop que ele teve. Mas ele voltou enorme, assim, com muito estilo para ganhar o jogo. Danilo, só uma declaração agora do Cam Hayward, depois do jogo na entrevista. Cam Hayward, ele elogiou o Montravius Adams, disse que ele jogou muito contra o Ravens e que ele parece um menino muito especial, chegou agora, e disse que... Aí, Tomlin foi questionado sobre isso, e é claro que Tomlin negou, e Tomlin ficou rindo disso, porque essa história vazou, que foi justamente porque o Big Ben vai sair dos Steelers no final da temporada. O Hayward disse que Tomlin deu a bola do jogo para Ben Roethlisberger. É seu ponto. Nada mais a falar, né? Nada mais a falar. Quanto a isso, não tenho o que dizer, ele absolutamente mereceu. Então, a gente já jogou uns biscoitos aqui, biscoitos em formato de homenzinho de gengibre, né? Afinal, estamos chegando perto do Natal. Para Chris Wormley, para TJ Watt, para Ben Roethlisberger, para Deontay Johnson, para Montravius Adams, para Leglu e a linha ofensiva, para Kilo Witherspoon. Você tem mais destaques positivos aí? Acho que a gente pode estender mais um pouquinho de destaques positivos e até talvez abrir para jogadores que normalmente
não tem muita oportunidade de estar aparecendo aqui, podemos dizer. Mas eu gostei. O Zach Gentry fez 2 recepções na campanha final da partida. Não é o que ele aparece mais, mas quando foi acionado, ele apareceu. Foi muito bem. O Najee Harris, ele, naquelas jardas necessárias, ele sempre consegue, parece. Sempre parece que consegue, então vale destacar ele. Peraí, Ricardo, só um instantinho. A gente falou no homem, o homem apareceu. Todd Haley tweetando: uma grande vitória para os Steelers. Nunca descarte a habilidade de Mike Tomlin de vencer quando tá com as costas na parede. Grande Todd Haley. Grande Todd Haley, um abraço se estiver nos ouvindo agora. Grande abraço, Todd Haley. Mas acho que vale citar o Zach Gentry, não estava falando, o jogador apareceu bem no final. Eu gostei, particularmente gostei, apesar de algumas pessoas poderem estar falando do tackle que ele perdeu em cima do Mark Andrews, mas é um matchup completamente desfavorável. Mas o Trey Norwood está em toda a jogada, e para mim isso é o que importa para ele. O Trey Norwood esteve em todas as jogadas hoje. Ele foi aparentemente o culpado naquele touchdown do Mike Williams por Chargers, né, que se permitiu o Chargers a virar a partida. Mas hoje o Trey Norwood estava em todas as jogadas, entrando em blitz, que era uma das preocupações que a gente tinha bastante com ele. Como é que ele seria na linha de scrimmage? Porque o Arthur Mollett claramente é muito melhor. Então a gente tem o Trey Norwood, ele é razoável, bom na cobertura, e o Arthur Mollett, ele é bom, ruim na cobertura, mas bom perto da linha de scrimmage. Se o Trey Norwood conseguir cada vez mais se aparecer dentro da linha de scrimmage, ótimo. Porque até contra o Raiders, aquele touchdown do Henry Hughes, aquele touchdown longo, o Trey Norwood era quem tinha que entrar em blitz, e ele demorou bastante para poder entrar em blitz naquele lance. Se ele entra rapidamente, não seria o touchdown provavelmente do Raiders. E hoje a gente já viu isso de forma muito diferente. Desde então, não lembro dele ter entrado em blitz novamente. Entrou hoje e conseguiu ter sucesso, em mesmas situações que ele teve nessa partida contra o Raiders. Então, acredito que vale todos os ensinamentos que o Trey Norwood está tendo ao longo dessa temporada. Verdade. Tem 2 jogadores, a gente normalmente não tem esse tópico aqui, senão a gente acaba falando do time inteiro, mas que eles são destaques neutros, menções honrosas. Germano que ama esse termo, menção honrosa, porque eles tiveram momentos incríveis e alguns momentos bem abaixo. Minka Fitzpatrick, interceptação enorme, interceptação de red zone é sempre enorme, mas ao mesmo tempo um tackle na última campanha chave, ele tá com o cara exatamente na frente dele, certinho na posição, e ele falha o tackle, como vem infelizmente acontecendo na temporada. Então ele ficou meio alto e baixo aí, não dá nem para colocar como positivo, nem como negativo. E Presley Harvin não é um destaque negativo, também não foi um super jogador, não foi um destaque positivo. Ele foi bem, mas ele teve um punch horroroso. Sim. Foi bem. O punch, antes da jogada da campanha de 99 jardas do Ravens, foi porque ele colocou a bola da absoluta melhor forma possível. Não tem como ele colocar uma bola melhor do que aquela. Punch do ano na NFL, não tem como ser Se tivesse o Puskás de punch do ano, era pra ele, pô. Foi fantástico, aquela jogada fantástica. A gente fala de Presley Harvin, Luiz Tavares, relembra o ex, quinta-feira, tá? Quinta-feira é o reencontro dos Steelers com o John Barry. Lions Ball, como Lions Ball, os únicos times que não venceram o Detroit Lions nessa temporada, Steelers e Vikings. Se preparem. Felizmente, é importante falar, felizmente poucas lesões, só o BJ Finney citado pelo Tomlin. Espero que o Hayden volte. O Adam Thielen do lado do Vikings não vai jogar, já é bom. Ben Roethlisberger foi questionado agora, nesse exato momento, Danilo, sobre a informação que vazou ontem do Adam Schefter, dele vai se aposentar, vai ser outra temporada dele, e ele falou que a gente acabou de vencer esse jogo, eu estou exausto, eu estou cansado, exausto, meu foco é em Minnesota. Quando acabar a temporada, eu converso sobre isso. Nada diferente do que a gente esperava também, né? E o Chris Wormley, em outra coisa que vale destacar, ele lançou um shadow, né? Como os jovens falam, em cima do Ravens. O shade, como os jovens falam lá em cima do Ravens, disse que para ele, a nível pessoal, foi importante ter esse jogo para mostrar o que foi que o Ravens abriu mão por mim, que, claro, está muito mais feliz em Pittsburgh do que em Baltimore. Se deixar essa belíssima foto aí, né, Ben Roethlisberger dizendo, tá vendo tu, rapaz? Tá vendo o que é que tu faz? Pra onde é que tu fosse? Segura essa agora. Então, grandes homens, antes da gente
andar mais um pouquinho aqui com essa nossa gloriosa live. Deixar um abraço. A gente recebeu uma enxurrada, eu diria, de novos seguidores desde as últimas lives, especialmente nessa, porque live com vitória sempre tem isso. Um abraço para os 3 que deixaram o seu Prime, deixaram uma inscriçãozinha aqui pra gente. Luando Norris, o Diego Alves e o Lucas Shaw. Muito obrigado. Você que está acompanhando em twitch.tv/BlackYellowBR, assina aqui, deixa o seu Prime, se você assim tiver disponível. A gente vai dando essa incentivada para as lives do Black Yellow Brasil continuarem, e lembramos sempre que tudo que está aqui na live, em instantes, vira podcast nas principais casas do ramo. Vamos pro... É difícil fazer isso em clássico, mas tem uns destaques negativos, Ricardo. Sempre tem, né? Sempre tem, né? É difícil ter um jogo eu quero começar por um nome para fazer justiça com outro. Porque a gente bate muito no Devin Bush. Não tiro razão, claro. Mas Joe Schobert também tá uma atrocidade. E hoje jogou muito mal o Joe Schobert. Então, teve um passe curto pro Latavius Murray que passou na frente dele e o Joe Schobert não fez absolutamente nada. Não fez nada. Muito longe de ser o Joe Schobert, máquina de tackles, que foi quando ele é conhecido. Não é que ele não esteja sendo, mas uns tackles meio irrelevantes, eu diria. E o que ele tem que fazer é meio complicado. Então, o Joe Schobert, a gente bate muito em cima do Devin Bush, mas é justo que o Joe Schobert figure por aqui. Isso, a gente tem um destaque enorme negativo, e aí isso abrange muitas pessoas, que é o que foi o primeiro tempo dos Steelers, como um todo, porque os Steelers foi uma sequência enorme de 3-and-outs por ataque e deixa o ataque do Ravens andar. 3-and-out, campanha longa, 3-and-out, campanha longa, a ponto da gente ficar, como você citou, com o tempo de posse de bola no primeiro tempo maior da história. 24 minutos e 30 segundos para o Ravens, 6 minutos e 30 segundos para os Steelers. O Ravens, em determinado momento do jogo, tinha mais conversão de terceira descida do que o Steelers tinha de jogadas. Isso, ficou muito longo, embora tenha diferenças, por exemplo, com semana passada. Semana passada, contra o Bengals, o Steelers não apareceu. Nessa semana, você via que tinha um esforço, mas que não era exatamente eficiente. Por exemplo, o Steelers o tempo inteiro deixava o Ravens em terceira descida e várias delas longas, para 6, para 7, para 8. O Ravens, em conversão do próprio Steelers, começou 0-4. O Ravens avançou uma enormidade em terceira descida. Eu tô até buscando a quantidade total. O Ravens ficou 8-16, mas o começo estava bem mais forte do que esse número indica. Foi de novo uma enorme quantidade de tackles perdidos. Você precisava de 3, 4 jogadores para parar os principais deles, principalmente Devonta Freeman e Mark Andrews, que são os 2 principais do ataque. Lamar Jackson, sempre que ele queria, ele tinha espaço para correr, e aí foi abrindo no jogo e abrindo o buraco nas nossas esperanças, né? Você vai perdendo a esperança quando o adversário começa a jogar mais e mais e mais, ter mais posse e a bola nunca volta, e na pequena janela que ela volta, você rapidamente devolve. Então ficou bem pesado. Esse é o tipo de culpa que não é um jogador específico, não é um treinador específico, mas é pro time inteiro. Quando eu digo não é um treinador, é um coordenador específico, né? Porque coisas que vão pro time inteiro, você tem que bater nos nomes mais no alto, né? Exato. Então foi bem duro de assistir o Ravens andando tanto. Eu tenho os números aqui, Danilo, de terceira descida do Ravens. O Ravens converteu terceiras descidas, uma terceira descida para 8, uma terceira descida para 10, uma terceira descida para 6, uma terceira descida para 7, uma terceira descida para 10, uma terceira descida para 6. Tudo em sequência. Não necessariamente sequência. Não foi necessariamente sequência. Foi ao longo do jogo. Ou seja, é o tipo de jogada que a sua defesa quer que o adversário esteja, porque não tá a uma corridinha fácil de ganhar, mas mesmo assim você vai se cedendo, cara. É muito difícil ver isso acontecer, enquanto o Steelers teve várias situações melhores até, que ele não conseguia converter. Vai frustrando. Pelo menos o time teve a
teve um embalo para continuar na partida até o final. Sim. E só uma clareza que deram aqui sobre a casa do TJ Watt. O terreno da casa dele tem 1,5 acre. 1,5 hectare, né? Não 1 acre, 1,5 hectare. Ou seja... Peraí, é 1 acre mesmo, tá? 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Pô. Então... Cultura, não sabia. Não sabia. Então é 1 acre mesmo. É 1 acre. Então... 1 acre. Não sei se a tradução em português é 1 acre, mas tem diferença nisso daí. Cultura, não fazia a menor ideia disso. Pensei que era 1 hectare mesmo. Eu fiquei chocado com isso, né? Mas a casa dele tem 1,5 acre, então, vai. Não sei como é a tradução para isso. Eu imagino que Danny não deva estar em casa, né? Deve estar na Islândia, porque Exato. O noivo tá com Covid. Não vai deixar ele correr ao redor da casa, pô. Falta um pouco alguém para dar uma puxadinha na rédea de menino Trent Jordan. Neste caso específico, tá? Longe de mim bater o TMZ aqui e insinuar problemas conjugais na família Watt. Só uma coisa que alguém chamou atenção para mim durante a partida. O Big Ben disse que com certeza o Ravens forçou aquele offside no final do jogo. Já um pouco antes do 2-minute warning, o Ravens forçou o offside para poder dar o first down mais rápido para os Steelers mesmo. E Najee Harris perguntou se queria que ele ajoelhasse na linha de uma jarda para não entrar na endzone. Não entrasse na endzone caso ele estivesse em posição de entrar, Najee Harris. Olha só. O que é um incrível... a inteligência de jogo, né? Que o americano vai chamar de awareness, tá conseguindo. Depois de ele não saber que podia empatar na NFL, deu uma reviravolta aí na inteligência. Eu honestamente pensava que o Ravens ia deixar o Najee Harris entrar com a bola tranquilamente. Eu pensei que o Ravens ia deixar o Najee Harris entrar com a bola, entendeu? Tava esperando por isso, que aí o Najee Harris entra, o Ravens guarda os tempos que tem e pronto, segue o jogo. Mas não. E, rapaz, a gente tá dando esse toque de Ravens e é sempre um jogo enorme de assistir, é sempre um jogo que deixa a gente tenso do começo até o final, mas eu ainda tô surpreso com a decisão de John Harbaugh de ir pra 2 no final, cara. Porque ele tem um kicker extraordinário. Justin Tucker. Para ele errar o chute ali, é uma raridade enorme. Talvez 31 de 32, 30 de 32 técnicos chutasse o extra point, vão para prorrogação e vão ver que a gente ganha, porque o Ravens tem exatamente esse trunfo em prorrogação, né? Exato. Você tem um kicker que na hora que abre o jogo, a próxima pontuação ganha, a vantagem que o Ravens tem é enorme. Mesmo sendo high field, eles chutam quase de qualquer lugar e convertem. Porra, eles ganharam nessa temporada com o field goal mais longo da história. E o Lamar Jackson tá falando agora sobre esse lance justamente. Claro que ele adorou ir para os 2 pontos, não se arrepende, muito menos o Harbaugh se arrepende disso. E o Lamar Jackson também foi questionado sobre o impacto do TJ Watt nessa jogada final, que ele errou o passe lá pro Mark Andrews. O Mark Andrews fez a recepção. Disse que o TJ Watt fez uma grande jogada e ficar parado na frente dele mesmo. O TJ Watt é muito maior do que o Lamar Jackson, o próprio Lamar Jackson está falando isso, e ele teve muita dificuldade de ver onde é que o Mark Andrews exatamente estava podendo lançar uma bola melhor. Deu méritos para a defesa dos Steelers, que conseguiu parar a jogada. A sombra do J. Watt assustou lá o Lamar Jackson, basicamente. Exatamente, Lamar Jackson, que, de acordo com relatos aqui no nosso QG, é o quarterback preferido de um dos filhos de Big Ben, né? O Lamar Jackson é muito legal. Porra, Lamar Jackson. Eu gosto de Lamar Jackson. Eu sou extremamente frustrado. Eu sou extremamente frustrado por ter o Lamar Jackson enfrentado às vezes no ano. Porque é muito divertido ver o Lamar Jackson jogando. Dá muita raiva quando tá enfrentando a gente, claro, mas em jogos que não diretamente afetam o Steelers, é divertido ver o Lamar Jackson jogando. Ele é muito bom. Com paciência. Não tiro nem um pouco a razão do Lamar Jackson. Big Ben nunca perdeu o Lamar Jackson diretamente, né? Era pra pensar. Só foram 2 jogos, 2 vitórias para Big Ben. Verdade. Apareceu até no começo que acho que Lamar como titular tá 1-1. Não, peraí. Essa estatística não tá muito certa. Não. Lamar Jackson ganhou em 2019. Ele no Heinz Field, ele contra o Mason Rudolph. Já tem muito mais jogo, pô. Esse 1-1 realmente não sei de onde é. Ano passado
ele não do ano jogou passado. no Heinz Field. Ano passado, Quem jogou foi o ano passado o Steelers varreu também. Isso, mas ano passado quem jogou no Heinz Field. Mas quem jogou ano passado foi o RG3, porque o Jackson estava com Covid na semana. Ele não jogou, foi aquele que teve milhões de adiamentos. Ou seja, a segunda vez que o Lamar Jackson joga em Pittsburgh, como titular, né, claro. E aí ganhou um, perdeu outro. E confronto direto com o Big Ben. Foi ano passado em Baltimore e esse. 2 derrotas. Então, tá certa essa história. Então, o nosso último momento aqui, em que a gente vai para perguntas da audiência, vou liberar as perguntas, mandar um salve para mais um inscrito, Peu1702. Eu tendo a imaginar o que aconteceu em 1702. Fica a pergunta. Não é fundação de nenhum time, porque aí tinha que ser time de rugby, porra. Pra ter Talvez é fundação em aniversário dele, 17 de fevereiro. Isso a gente coloca em senha, não em username. Vamos ver o que é que vocês já mandaram pra gente nessa quase 1 hora de live. Perguntaram quem é o guerreiro número 77. É Leglu, John Leglu. John Leglu, grande John Leglu. A lenda dos Steelers, John Leglu. Eu espero que a gente não veja a outra lenda da Turma do Terrão, nosso glorioso Prigion, o Prombo. O Prombo. O grande Prombo. Deixa eu ver se tem mais um. Leglu. Carlos pergunta, ele é a cola que faltava nessa linha ofensiva? Se tiver titular voltando, no caso Kevin Dodson, eu ainda prefiro os titulares. Promissor. Confiar, mas teve um cartão de visitas excelente, né? Promissor, extremamente promissor ele. Não, poucas coisas você pode pedir mais do que o cara entrar num jogo contra o Ravens com a temporada ali em disputa e você ter o desempenho que você teve. Excelente. E é isso, tem muita gente, e aí eu não tiro a razão, claro, Danilo, que não é fã desse negócio de The Next Man Up, claro, né? A gente questiona e tudo mais. Há situações e situações. Tem unidades que já estão uma desgraça, não vai ser mais um menino novo que vai chegar e vai acabar com ela, claro. Mas quando a unidade está funcionando bem, como a OL funcionou hoje, o Leglu não compromete, joga até melhor. Eu diria que a filosofia do Next Man Up é exatamente essa. É isso, não dá para querer grandes coisas. Teve uma pergunta mais à frente sobre Derek Tuska, por exemplo. O que é que ele fez para ganhar tantos snaps? Ele está disponível. Esse aqui é o rolê. Ele é, sei lá, o outside linebacker 3, 4. Eu vejo ele mais do que o Taco Charlton. Mas hoje, especificamente, isso é contra o Ravens. Normalmente, eles é muito com isso. Teve muita jogada com 3 outside linebackers em campo. Então, tava o Tuska, o Watt e o Highsmith, por exemplo. São muitas jogadas que eles fazem. Muito semelhante à primeira semana, né? Que o Melvin Ingram, o Highsmith e o Watt. Dá muito certo, geralmente. E com o Hayward para completar, né? Com o Hayward para completar, exatamente. Então, hoje foi basicamente isso. Teve muita jogada com os 3 em campo. Então, a situação dessa está tranquila com o Tuska. É isso. Luiz Tavares pergunta: Claypool é a sua decepção no ano, Ricardo? Não é a minha, não. Esperava mais. Não, tudo bem, mas ele é a sua grande decepção do ano? Não, grande decepção não. Acho que o Claypool é uma mistura dele, claro, que não tá jogando muito bem, mas também talvez a comissão técnica não botá-lo na melhor maneira possível, não dá muita posição para ele poder ter sucesso. O Claypool ele é muito bom quando joga pelo meio do campo, sai no slot e tudo mais. Tem muito sucesso assim, e a gente acaba forçando muitas vezes ele a ter sucesso em passe longo, como foi hoje, bola dividida e tudo mais. Acredito que falta um pouquinho também da gente poder aproveitar mais do talento do Claypool, que é um grande mismatch quando sai no slot. Grandíssimo mismatch ali no slot o Claypool é. E é onde ele deveria estar jogando de forma mais natural. Não querem botá-lo ali, então. Renato Cardona, essa pergunta que fica circulando aqui o tempo inteiro. Ben, renovação por mais um ano. Você segue na sua opinião de que você renovava? Isso vai vir toda semana, Ricardo. Com base... Assim, é difícil falar com a informação que vazou ontem do Adam Schefter, claro, né? Mas sendo as duas partes e os Steelers assumindo o compromisso que ele não vai atrás de um quarterback calouro, não vejo por que não. Eu continuarei indo com o Big Ben. Mas não... Assim, não vai acontecer, né? Não acho que... Com certeza não vai acontecer. Nesse caso, o Steelers chute a pau da barraca. Fala, não quero o quarterback calouro, como o Jake Leader já falou. E o Big Ben queira voltar, por que não, né? Eu aceitaria. Bora saber que eu sou um dos únicos, né, nesse barco. Exato. Eu, particularmente, não. Eu acho que aproveita esse momento, faz com toda a glória, joga para dar a última campanha ali, indo para playoff e tal, e fecha
fecha a conta, vê qual é o próximo passo e vamos embora. Se você tiver condições viáveis de adquirir um high profile, eu não acho que o Steelers tenha. Você vai, se você não tiver, não vai um médio, faz uma ponte, enfim, faz alguma manobra desse tipo. Mas o que eu não quero ver é o Steelers indo num cara claramente abaixo da média, não vou dizer mediano, abaixo da média, e dizendo, não, é só esse cara e ele vai disputar com o Rudolph, vai disputar com o Haskins e vamos embora. É só isso que eu não gostaria de ver. Mas a gente ainda vai ter muito tempo para falar desse futuro dos Steelers. Renato Timbó, esse Steelers ganhou do Ravens hoje, ganhava de Chargers e Bengals? Do Chargers, talvez o Steelers esteve bem perto de ganhar do Chargers, né? Se a pressão chegasse mais vezes e a gente não... O grande diferença da partida contra o Chargers foi... A gente não conseguiu conter o Justin Herbert pelo pé. Ele sempre correu para quase 100 jardas, né? O Lamar Jackson, o Ravens correu para 107 jardas hoje. O Ravens tocou é uma surpresa. Surpresa. E o Justin Herbert correu para mais de 90 contra a gente. Então foi o grande diferencial. Então, levando em consideração que isso seria um low factor na partida contra o Chargers, sim. Contra o Bengals, não. Contra o Bengals mal... O Bills foi muito eficiente, assim. Matou o jogo, 3 posses de bola, o jogo já estava perdido, basicamente. Ele podia fazer o que fosse ali, não ia dar muito certo, não. Então, isso, a diferença foi muito grande, cara, pra achar quem ganhar do Bengals. Então, eu acho, na real, que nenhum dos dois ele ganharia. Embora passou perto do Chargers, foi um perto até meio enganoso, né? Um perto de placar, um perto situacional. Eu acho que não daria, não, pra ganhar do Chargers e do Bengals. Mas pelo menos teria um jogo diferente do que foi grande parte da partida em Los Angeles e todo o jogo contra Cincinnati. Carlos, vamos ver mais Backyard Band nessas últimas semanas? Eu tenho certeza que sim. Não menor dúvida, agora que ele tacou foda-se pra tudo, com certeza. E assim, o Kendrick Green, alguém, não sei se foi o Kendrick Green realmente, ou se foi alguém ao longo da semana falou que até bloqueio o Big Ben tava chamando, o bloqueio da OL. Geralmente quem faz isso é o center, né? E o Big Ben tava até chamando isso, então não tem a menor dúvida. É isso, Leonardo Silva, Big Ben na comissão técnica, ele já é, né? Então, se ele vai sair de Steelers, ele não será mais. É isso. Oficialmente, eu duvido muito mesmo que ele seja oficialmente da comissão técnica. Super Mariano, o que é que a gente pensa sobre Kendrick Green? Eu acho que, em termos de temporada, ele tá sofrendo. Center já não é uma posição tão simples, mas ele tem sofrido um pouquinho. O Steelers também não deu as melhores condições para que ele se ajustasse. Ele entrou numa linha ofensiva extremamente mexida e para um time que estava mudando o foco, em tese. Se os Steelers conseguissem entrar mais com corridas para Najee, eu tenho certeza que eles correriam mais com Najee. Então, eu acho que ele tá indo mal numa situação ruim, o que tecnicamente não desqualifica ele por completo. Mas o nosso QG é muito forte em torno do nome de Tyler Linderbaum, center de Iowa, super center desse próximo draft. E aí você poderia trazer Kendrick Green de volta para guard, caso necessário. Foi a posição que ele jogou em Illinois, toda a carreira de college, e Linderbaum assume como center. De novo com center calouro, mas já um center, já um cara muito mais provado. Pelo que falam, né, não pôde ainda me aprofundar necessariamente em cima dele, mas as referências que a gente vê quando passa o nome do Linderbaum pela TL são das melhores, né? Dizem é o melhor jogador de linha ofensiva, pelo menos internamente, né? Falando, guard center dos últimos anos. É o melhor jogador, é o jogador mais bem ranqueado do Pro Football Focus, né? Para quem gosta da Big Ten. Desde Quentin Nelson, provavelmente. Quentin Nelson é um animalzinho. O Nelson é o cara que já chegou pro... Sexta de draft, né? Acho que ele já chegou pro draft cotado como um All-Pro perennial, né? Que quase sempre vai estar lá. Acredito que o Taylor Linderbaum é bem semelhante a isso. Eu tô vendo aqui o Quentin Nelson tem 25 anos só, meu Deus. É muito pancake ainda na vida. Renato Timbó, de novo. Russell Wilson, o próximo quarterback dos Steelers? Acho muito difícil. Cara, Russell Wilson, o Aaron Rodgers, até o Deshaun Watson, com todos os seus problemas, mas que a NFL ignora, são todos quarterbacks muito difíceis de pegar. Eu não teria expectativa nenhuma a respeito deles. Todos eles estão sob contrato. Exato. É mais fácil o Steelers ir atrás de um efetivo free agent, como menciona aqui, ó, Marcos Mariota. O cara na frente. É um sim, assim, gigantesco. É um sim gigantesco. Esses nomes, assim, Russell Wilson e Aaron Rodgers. É um sim muito bom. Ou um desses guerreiros aqui, ó. Que é tecnicamente uma negociação mais fácil, né? Derek Carter. Porque
Jogadores que estarão disponíveis no mercado, né? Mas assim, se for confortar você, Carlos, o que Tony vem falando toda semana sim, semana não, semana sim, na verdade, né? É sobre mobilidade de quarterback. Durante a bye week do Steelers, Tony falou que viu vários jogos e ele chamou a atenção de mobilidade e tudo mais. Então, eu acredito que deva ser uma habilidade que ele vai valorizar e seja lá quem for assumir o posto de Ben Roethlisberger. Felizmente, Kirk Cousins, Derek Carr, Mason Rudolph e Dwayne Haskins não são esses nomes. Então ele vai ter que ir pro mercado. Mariota, como a gente já falou, né? Já tem lá o cartãozinho, provavelmente, do agente, já que é o mesmo agente do Big Ben. Eu tenho certeza que o Big Ben adoraria fazer essa moral pro Ryan Tannehill, que é um dos melhores amigos dele também. Porra, depois de escolher tanto o coordenador ofensivo, agora escolheu o sucessor, né? Exatamente. Tyrod Taylor, né? São os dois nomes mais realistas, podemos dizer, porque são jogadores free agents. Você não vai precisar abrir mão de nada. Além do mais, assim, o Steelers tem um caminhão de necessidades no time, né? Poder ocupar. Você vai abrir mão de, sei lá, 2 escolhas de primeira rodada, 3 escolhas de primeira rodada, como estou falando que é o que o Seahawks gostaria de ter para o Russell Wilson. Não sei se o Steelers iria abrir mão de 3 escolhas de primeira rodada. Realmente não sei. Léo Lima, seu amigo Léo Lima cita Gardner Minshew. Léo, falar para você que qualquer um dos dois que viesse de Philly, eu topava. Gardner Minshew, eu também. O Hurts. Eu topava os dois. O Jalen Hurts, eu topava tranquilamente. Os dois eu toparia. E o último é do Cardoso sobre Matt Ryan, é outro que deve estar disponível aí. Cansado da situação de Atlanta, no caso, mas é outro que é bem difícil. Atlanta não vai ceder fácil, de jeito nenhum. Também não. Sempre assim, existem fatores por trás da franquia, porque essas franquias vão ter um dead money gigantesco, né? Todas elas. Abrir mão, todas elas vão ter o cap money assim, gigantesco. E nenhum desses jogadores é um ex-camisa 34 do Steelers que é um porra louca pra dar problema e tudo mais. É um desses três. Tem uns porra louca, né? Tem uns caras com FBI nas costas, tem. Não vou nem citar, não vou citar o nome desse cidadão. Nós estamos mencionando porra loucas para a visão exclusiva da NFL. O cara que tá sob contrato e mesmo assim decide que quer sair. O dead cap do Matt Ryan, 40 milhões. O Focus vai ter que engolir se quiser abrir mão do Matt Ryan, né? 40 milhões. Acha que isso não cede fácil, cara. Senão. Deixa eu ver, o Aaron Rodgers. O Rodgers é outro, que é enorme. Mas ele tem um acordo para sair do Packers. O dead money do Aaron Rodgers é 26 milhões. 26 milhões, quase 27 milhões de dead money que o Packers vai ter que engolir se quiser trocar o Aaron Rodgers. E o Russell Wilson, o Seahawks, o dead money para ele descobri que tem o Russell Wilson no Yankees também. O próprio, né? É o próprio? Sabia? Eu botei no spot track aqui. Sabia não. Bom, 26 milhões o dead money pro Seahawks. É coisa assim, não é pouca coisa não. E por fim, 2 aqui citaram, o Gordolar e o Gabriel. Kenny Pickett, quarterback da Universidade de Pittsburgh, tem 1 trilhão de comparações com o Dan Marino. Ele quebrou um monte de recorde de Dan Marino no universitário. Aproveitem para ver Kenny Pickett com a camisa de um time de Pittsburgh no Peach Bowl, que ele vai enfrentar a Michigan State. Só. Ele vai sair muito antes do que o Steelers tem. E eu nem gosto desse lance, não, esquece, esse cara vai sair muito antes. Ainda mais em dezembro, mas é quarterback. Quarterback você sempre projeta pra cima e o Steelers ali no meio da história não vai rolar. O Steelers nem vai ser uma pick top 5 para ir atrás de um quarterback, e mesmo que Pickett não seja o número 1 ou o número 2, tá bem difícil. Tem, sei lá, semana passada tava 2 escolhas do Eagles, 2 do Jets, 2 do Giants, assim, em sequência, sabe? Eles dominando 6 escolhas seguidas para 3 times. Então, esquece essa história aí. Eu acho que a gente tem a nossa última pergunta, também do Renato. Cap space projetado do Steelers é o maior do Spot Track. A última vez que eu vi nem era o maior do Spot Track, mas é razoável. O que é que a gente faria com esta grana? O Ian Rapoport comentou hoje que o previsto para a NFL é 204, né, milhões de... É verdade. Fecharam o piso, né? 204 milhões. E aí alguém comentou, acho que o Neil Kulug comentou mais cedo no Twitter,
quanto é que seria, mas seria algo entre 44 e 50 milhões de dólares de espaço. Você tem Minka para renovar, ele tem que renovar com Minka, né? Mas isso não vai ser logo de imediato na janela de free agents. Vai ser igual a TJ. Você igual a DJ Watt, Primeiro tem pega contrato os para jogar ano que vem. Tem contrato para jogar ano que vem, né? Até no último episódio com o Dave Bryan, que a gente gravou com o Black Yellow Brasil, o Dave Bryan fez algumas perguntas relacionadas a que a gente traria de volta. Então, vai até o convite para quem quiser ver. Digo, inclusive, que adicionaria Trey Turner nessa história. O final do jogo hoje, fui convencido. Acho que vale a pena dar uma olhada nisso, mas dá pra fazer uma brincadeira, dá pra você reforçar muito sua OL se quiser, fazer um tackle de elite. Cornerback de elite dá pra você trazer também, é o que mais precisa hoje. Se você quiser trazer um safety pro lugar do Edmonds, que não tem contrato para ano que vem, a gente não sabe se vai voltar. Não traria o Edmonds de volta, só se fosse por um valor extremamente irrisório, eu traria o Edmonds de volta. Engraçado que o Steelers de novo investindo pesado em defesa. Talvez um wide classe média. Talvez, assim. E talvez um wide receiver. Eu acho que os wide receivers vão acabar endereçando isso no draft mesmo. Os Steelers, atrás do wide receiver no mercado, tem que ser alguém bem interessante, assim, muito seguro mesmo, e não vão pagar muito também por ele. Eu investiria muito mais em cornerback, assim, posições que a gente não tem muito sucesso draftando. Cornerback é a principal, claro. Você pode investir pesado em um cornerback, você deve investir pesado em um cornerback pro seu time. O safety eu investiria também, e o tackle. Diria que são essas três que eu investiria pesado no mercado. Léo, aí você tá de sacanagem, pô. Tu quer que o Steelers pegue um cornerback na primeira rodada? Pô, doido. Melhor ir atrás do veterano. Até quando o cara é bom, ele chega ruim aqui, se o Steelers for atrás dele. Eu também não. Se Ari Bird fosse selecionado por qualquer outra franquia na NFL, eles teriam um All-Pro. Mas o coitado teve o azar de ser selecionado pelo Steelers, né? Então. Assim, isso, pô, deixa quieto. E hoje o Steelers é projetado para ter a escolha 17, de acordo com o site Tankathon. Então, vai ter vale ver aí os jogadores cornerback que estarão disponíveis no mercado direto, né? Não sei quem serão, mas sempre tem um ou outro. É isso. Quando a gente começa a falar de reforços para a próxima temporada, é sinal de que as perguntas sobre esse jogo específico estão esgotadas e é sinal que a gente pode fechar a nossa live, né, Ricardo? Suas considerações finais? Com certeza. Mais uma grande vitória? Confesso como está fazendo falta a água e o banheiro, que eu não fui, né? Me dei logo aqui, mas uma grande vitória para esse Pittsburgh Steelers é isso. Pittsburgh Steelers, quando a gente menos espera que vai fazer alguma coisa, é quando mais surpreende. E quando a gente espera que vai fazer alguma coisa, é quando decepciona. Então, sempre para o Pittsburgh Steelers é isso. O jogo de hoje era gigantesco, como a gente já sabia. Steelers volta a ter campanha positiva, 6-5-1. Semana curta, agora contra o Minnesota Vikings. Essa semana, o Minnesota Vikings sem Dalvin Cook e sem Adam Thielen, muito provavelmente. O Steelers vem mostrando facilidade. Facilidade não, claro que não é a melhor expressão. Mas o Steelers vem mostrando ao longo dessa temporada a habilidade para poder anular o principal jogador do time adversário, eu diria. A gente pode falar que contra o Bengals eles tomaram load de Jamar Chase. Jamar Chase fez nada. O problema foi os outros, né? T. Higgins apareceu muito bem, principalmente. Joe Mixon. A gente não conseguiu. Se a gente conseguir repetir essa fórmula contra o Vikings com o Justin Jefferson, a vitória estará minimamente bem encaminhada. Dois pontos aqui como considerações finais. O Renato recomenda a galera só ver o final do jogo de quinta. São dois times que decidem sempre só no finalzinho, né? O StatMuse lançou a braba Vikings nessa temporada. Semana 1, perdeu porque errou um field goal decisivo na prorrogação. Porque tomou um field goal decisivo na prorrogação. Semana 2, perdeu um field goal. Semana 5, ganhou com um field goal da vitória. Semana 6, ganhou com um touchdown da vitória em prorrogação. Semana 8, perdeu para um touchdown faltando 51 segundos. Semana 9, perdeu para um field goal na prorrogação. Semana 11, perdeu para um field goal na prorrogação. E na semana 13, perdeu para um touchdown no estouro do relógio. E esse dado tem um asterisco, citando que é para o Detroit Lions. Esse é o adversário dos Steelers na quinta-feira. E fechamos mesmo esse programa com esse belíssimo comentário do amigo Léo Lima. Guardem a data, 5 de setembro, é o dia do nascimento do filho que TJ Watt vai fazer hoje à noite, porque hoje tem. Esperamos que Deus esteja em Pittsburgh. Eu acredito que não. Se ela estiver na Islândia, aí o bicho vai ser... Aí é mais complicado, né? Chama o TMZ. Geralmente, sempre quando estão juntos, é um amor de cinema compartilhado nas redes sociais, né? Você não viu isso recentemente.
Tô nem doido de entrar no Instagram da moça, da esposa de TJ Watt, né? Melhor me preservar com relação a isso. Eu nem cacife pra isso. Então é isso, torçamos para que a família Watts continue em toda essa união que eles vêm demonstrado, que TJ seja agraciado com o prêmio de jogador defensivo do ano, e não especularei muito mais além disso. Tá? Hoje a gente fecha com um sorriso no rosto, finalmente, depois de 1 hora a gente consegue respirar e pensar em piadas, Tássia. Um grande abraço para todos vocês, a gente se fala aí no meio da semana em pré-jogo. Lembre-se que o Steelers agora joga na quinta-feira contra o Minnesota Vikings em Minnesota. Grande abraço e até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.